Olá, mais uma vez nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom e eu estou feliz por saber que eu estou na sua companhia. Sou grato a Deus, Pai nosso, por ter te trazido até aqui e eu sei que Ele te trouxe aqui porque tem uma palavra da parte dEle para Ele nos instruir. Amém? Gostaria de te pedir que antes de você sair deste vídeo, que você, se possível, deixe o seu like. Logo aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se. Se é que você não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos ajude a compartilhar a palavra de nosso Pai, que é vida, que traz alegria, que traz esperança e que também traz experiências, né? E nos instrui para poder a gente fazer aquilo que agrada ao Senhor e receber dele aquilo que está nas mãos dele para ser entregue para nós. Nós somos um grupo de WhatsApp que nasceu lá no WhatsApp e nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe para cá e continuamos lá, tá? Dias de segunda, das 8 da noite até as 10, quarta também, na sexta também e nas madrugadas de domingo para segunda, 3 da manhã. Há mais de 3 anos a gente faz isso. Nós nos reunimos simplesmente para buscar a Deus, buscar a face dEle, ser cada dia mais parecidas com Ele, porque nós somos imagem e também semelhança dEle. Não semelhança externa, mas semelhança principalmente interna, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de entender que nós estamos aqui nessa terra só de passagem, porque chegou o dia em que nós entramos aqui e chegará o dia que Ele, o Pai, também nos retirará daqui. Então nós estamos aqui só de passagem, só para trabalhar para o reino. Não é nome, não é placa, é simplesmente para o reino de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele nos alistou, para que nós pudéssemos estar falando da palavra dEle. Amém? Vamos para palavras? A palavra, né? Vamos para a palavra. Eu sou grata de coração mesmo por você estar aí. O Senhor Jesus te recompense. As bênçãos do Senhor, ela esteja sobre a sua vida. E esse lugar aqui não é outro, senão o lugar de se falar de Deus, falar da palavra de Deus, palavra que traz esperança e vida eterna. Amém? Vamos lá? Salmos 81, versos 8 até o 16, que diz assim: Ouve-me, povo meu, e eu te ademoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Forte isso aqui, né? Deus está falando, se nós ouvíssemos a Ele. Nós somos o Israel de Deus, nós somos os seus filhos, nós somos um povo eleito, sacerdócio real, como diz lá em Efésios 1, nós somos sacerdócio real, uma nação eleita, né? Nós temos um chamado de sermos santos irrepreensíveis, né? Que não tem de que uma pessoa nos apontar. Então eu costumo dizer que sempre que uma pessoa está me apontando, é porque eu preciso estar me consertando. Guarda isso, viu? Isso aqui são coisas que vêm do coração de Deus. Vamos lá, continuando, versículo 9. Não haverá entre ti deuses alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Deus estranho? Que Deus estranho é esse que Deus está falando? Muitas vezes tiramos ele do centro para colocar o marido no centro, o filho no centro, o pastor no centro, o colega de trabalho no centro, o noivo no centro, o namorado no centro, o amigo no centro, as finanças no centro, o trabalho no centro. Quantas coisas nós
tiramos Deus do centro, da primazia, e damos a primazia para outras coisas. Isso também são deuses estranhos. Muitas vezes damos o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, e seja lá o que, quanto que somatória for, né? Que categoria for, nós damos para pessoas, para coisas, e Deus muitas vezes fica do lado de fora do nosso viver. E não é isso que o Senhor requer de nós. Então isso são deuses estranhos. Estamos adorando a outros, dando primazia a outros, estamos dando importância para outras coisas e deixando o Senhor para a segunda opção. Aí é por isso que volta e meia eles nos dá uma lição. Permite que a gente de que forma essa lição? Permite que a gente viva coisas, perda coisas, ou até ganhe coisas que vai nos trazer de volta para o centro da vontade dele. 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Aqui o papai está falando que eu e você não precisamos nos achar que eu estou pronta para falar. Nunca estamos, mas é Ele quem fala por nós. Quando a gente entende que nós precisamos emprestar os nossos lábios, dar os nossos lábios para Ele ser boca dEle, através de nós, pela misericórdia dEle, a gente compreende o que é a vontade dEle. Fazer a vontade dEle, está disponível para Ele. E está disponível para Ele, emprestar os lábios para Ele, as mãos, seja o que for, né? É na hora que Ele quer, na hora que Ele necessitar. Não é eu fazer para Deus do meu jeito, mas é segundo a vontade de Deus. Porque de nada adianta, queridos, conhecer isso aqui, de Gênesis a Apocalipse, e não praticar o que aqui está. Devemos fazer as coisas para Deus, mas com Ele e do jeito dEle. Isso é muito importante. Tem muita gente se cansando, fazendo o que Deus quer, mas não da maneira que Deus quer. Fazendo o que Deus quer, mas não se comportando como Ele quer. Você sabia que tem muita gente que às vezes está desempenhando uma função e não foi o que o Senhor a designou para ela viver? E aí por isso que nos cansamos, nos chateamos, nos frustramos por estar tentando viver aquilo que não é o chamado de Deus. Aí você pode dizer, Eliana, e como que eu vou saber o que é que Deus quer para mim? Aí não adianta você ouvir pastor, você ouvir amigo, marido, mãe, pai, filho. Não, você tem que ouvir Ele. E como que você ouve Ele? Ele está dentro de você. Ele está aí dentro de você. Quando aquela voz diz, faça isso, e você, meu coração disse isso, minha cabeça disse isso, não. Coração não fala. Aqui também não, mas Ele fala dentro de nós. Ele fala dentro de nós. É Ele falando, te alertando, te conduzindo, te direcionando o que você deve fazer, de que forma você deve fazer, com quem você deve fazer, como se comportar, o que falar, o que deixar de falar, o que fazer, o que não mais fazer. Tudo isso Ele fala dentro de nós. Só que muitas vezes a gente não dá crédito, não crê que é Ele falando dentro de nós. E aí, por não entender ou não saber, passamos a acreditar no que os outros estão a falar. Passe a crer no Senhor. Ele está dentro de você. Ele fala constantemente contigo. Dê ouvido. É muito bom estar recebendo as direções do Senhor, do que fazer, como fazer. É muito lindo. Procure ter intimidade com o Senhor. Procure o dom do discernimento. Peça a Deus o dom do discernimento. E tenha intimidade com o Espírito Santo. Não existe ninguém
tão nobre, tão fino, tão digno como o Espírito Santo. Como você ouvir a voz de Deus. Pratique isso. Aquilo que você ouve dentro de você quando você vai fazer algo, falar algo, dê ouvido a isso. Dê ouvido a essa voz que você está ouvindo. É a voz do papai. É a voz do nosso pai que você está ouvindo. Muitos, por não entender, acham que ele só fala com pastor, com missionário, com profeta, com isso, com aquilo. A vontade dele é de ter intimidade com todos os filhos. A vontade dele é ser íntimo, seu. Por isso que ele ainda continua falando. E às vezes ele fala dessa forma que eu estou falando. Às vezes ele fala em sonhos. Às vezes ele fala na letra de uma música. Às vezes ele põe uma pessoa que nem te conhece, só para poder te alertar daquilo que ele não quer que você erre, daquilo que ele não quer que você tome aquela direção. Esse é o nosso Pai. Esse é o seu papai, é o nosso papai. Amém? Vamos continuar? Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Exatamente o que eu terminei de falar. Ele fala conosco, mas muitas vezes a gente não entende que é ele falando. A gente não entende que ali é ele que está dando uma direção. E aí acabamos não dando crédito e acabamos vivendo aflições que não era essa a vontade de Deus. O meu povo não me quer dar ouvido. Quem é o povo dele? Somos nós. 12. Pelo que eu vos entregarei aos desejos do seu coração. Gente, eu já vivi isso como testemunho de vida. Uma vez eu disse para Deus, eu não quero mais saber de nada dessas coisas. Eu não quero mais saber do que está em oculto, eu não quero mais nada, eu quero ser uma pessoa normal. E ele deixou, ele permitiu, ele realizou o desejo do meu coração. Mas chegou um momento que de uma forma dolorosa eu tive que voltar para o Senhor. Eu vi a necessidade e eu vi que não havia felicidade sem ser fazendo o que Ele quer. E o que Ele quer é bom para mim, é agradável para mim. E hoje eu sou grata a Ele por Ele ter me chamado da forma que Ele me chamou. A palavra dele diz lá em João, eu acho que é João 13, versículo 7. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. João 13. João 13, versículo 7. Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos, e os discípulos sem entender o que era aquilo, como que alguém tão nobre lava os pés de alguém tão simples. Ele disse assim, versículo 7, respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O saberás depois. Quer dizer, o que Deus está fazendo, muitas vezes naquele momento a gente não entende, porque é com dor, porque eu perdi, porque me roubaram, e aí a gente dá nome a muitas coisas que é Deus fazendo e a gente diz que é o mal fazendo. E é Deus tratando, é Deus nos ensinando, é Deus nos alertando, é Deus nos trazendo para o centro da vontade dele e a gente reclamando sem entender. Mas pegamos essa palavra que está lá em João 13, que a gente terminou de ler, 13, versículo 7, o que eu faço agora, vocês não entendem. Mas depois você entenderá quantas coisas já aconteceu comigo e eu tenho certeza que também já aconteceu com você. Coisas que no momento você não entendeu, você chorou, você se maldisse e sabe, reclamou, por que Deus permitiu isso? E depois você olhar assim e pensar, não é que foi melhor mesmo? Não é que eu não estava enxergando por este ângulo? Deus sabe a maneira de fazer as coisas. Nós não devemos reclamar, nós não devemos opinar
devemos deixar Ele trabalhar do jeito dele, porque é bom, perfeito e ainda é agradável. E te falo e te digo isso com conhecimento do que já passei. No momento a gente não entende, depois a gente agradece. E a gente fica, como diz a palavra dele, a gente fica como aqueles que sonham, né? Tipo, me belisca para ver se isso é verdade. Vamos terminar aqui. É muito bom falar das coisas de Deus. Ah, se o meu povo me tivesse dado ouvido, se Israel andasse pelos meus caminhos. Em breve eu abaterei, versículo 14. Em breve eu abateria, se a gente desse ouvido a ele, ele abateria os nossos inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Deus está dizendo que se a gente der ouvido para ele, se a gente desse ouvido para ele, ele abateria os nossos inimigos. E você sabe que às vezes os nossos inimigos não são externos, eles são internos, eles estão dentro de nós. Quando a gente diz eu não posso, isso não é para mim, e a gente rejeita, a gente não aceita aquilo que Deus quer. Há muitos inimigos mais internos do que externos, você sabia disso? Porque quando a gente vence quem está aqui dentro, crendo nele, a gente consegue chegar aonde ele planejou para eu e você chegar. Pega isso, creia nisso. Vença o eu não posso, o eu não tenho, o eu não dá, o eu não tenho ninguém para me indicar. Vence aqui. Primeiramente, confia nele e com a ajuda dele você vai conseguir vencer a você mesma. E você vai ver que é muito mais fácil trilhar com a ajuda do Papai Jeová. 15 e o 16 para a gente encerrar. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno, e eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Sustentaria com o trigo mais fino quer dizer, viveríamos numa vida excelente. A vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? É isso que ele está falando, quando ele fala em trigo mais fino. Viveríamos segundo a vontade dele, evitando os muitos males, muitas chateações, muitas aflições. E ele nos saciaria com mel saído da rocha. Esse mel saído da rocha que ele fala é como se ele estivesse falando que nós viveríamos o impossível. Ele faria o impossível. O mel pode brotar de uma rocha? Difícil, né? O mel brota dos favos da abelha. Mas aqui ele está dizendo que ele nos faria viver, nos saciaria com o mel saído da rocha. Quer dizer, ele faria o impossível, aquilo que nem eu e nem você consegue fazer. Isso é o que ele fará, se eu e você entender que nós precisamos praticar isso que está escrito na palavra dele. Em Oséias ele diz, o meu povo, que somos nós, eu e você, o meu povo perece porque não conhece a minha palavra. Examine a palavra de Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Priorize a sua vida, primeiramente, dando a Deus o primeiro lugar. Ponha Deus no centro de tudo. Ponha Deus à frente de tudo. E eu tenho certeza que muito mais você experimentará do que Deus tem para você, do que Deus tem para te dar. Eu quero agradecer aqui de coração as palavras que eu tenho recebido e de conforto e as orações e as intercessões pela vida do meu genro. Louvo a Deus assim pelas pessoas que têm intercedido, né? Ele tá com uma complicação na saúde,
mas não tem nada que seja complicado demais para o Deus que a gente serve. E eu creio em nome de Jesus que assim como hoje eu estou a falar, a agradecer pelos que estão intercedendo, chegará o dia que eu estarei aqui testemunhando o que foi a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na vida dele. O Senhor Jesus fale melhor dentro desta palavra, o Espírito Santo fale melhor contigo dentro desta palavra que nós lemos. E se você puder priorizar um tempo para ler as Escrituras, é perfeito. Nós lemos os Salmos 81, se você puder ler ele completo, eu tenho certeza que Deus falará muito mais ao teu coração. Graça e paz, até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem com Deus.